O nosso próximo segmento é um painel de debates. Eu acho que agora a coisa começa a ficar mais interessante. O painel chama-se Administração Tributária se adaptando às mudanças. E nós vamos tentar ver, então, tentar debater como é que essas mudanças, como é que esse surgimento do blockchain afeta o mundo e afeta ainda, talvez, de uma maneira indireta, a administração tributária. O objetivo, então, é falar sobre cenários, sobre a evolução da tecnologia blockchain no mercado e o potencial impacto na administração tributária. Quem vai moderar esse debate é o Alexandre Angrisano, que nós já conhecemos. E eu gostaria de chamar aqui também os debatedores, começando pelo professor Bruno Albertini, professor no Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da PoliUSP, graduado em Engenharia da Computação, mestrado e doutorado em Ciência da Computação. Atua em System C, simulação de hardware, reflexão computacional, projetos de hardware baseado em plataformas, arquitetura de computadores, redes de sensores sem fio, internet das coisas, criptografia, e aplica a sua pesquisa ao meio ambiente, à diversidade e à agricultura. O professor Bruno Albertini é representante na América Latina da TDWG, Biodiversity Information Standards. O outro debatedor, Carlos Alessandro Rischiotto, líder técnico de blockchain da IBM no Brasil, especialista em tecnologias e produtos IBM voltados para o desenvolvimento de aplicações, integração e ambiente cloud. É o instrutor oficial da IBM e desenvolvedor das provas de certificação. Atua com tecnologias de blockchain e hoje é líder técnico da plataforma de blockchain da IBM do Brasil, membro do Comitê de Estudos Especiais para Blockchain da ABNT. E ainda Sérgio Biagini, sócio da Deloitte Brasil, que possui experiência de consultoria na indústria de serviços financeiros, com atuação no Brasil, América Latina e Canadá. Possui experiência na modelagem e na implementação de novos modelos de negócio e operações em grandes instituições financeiras, conduzindo uma série de projetos com resultados de alto impacto. Lidera atualmente o desenvolvimento de uma série de programas voltados à transformação digital nos segmentos de varejo e corporate e wealth management. Alexandre. Bom, mais uma vez, obrigado pela presença de todos aqui nesse painel, né? A gente agradece a cada momento. E um especial agradecimento aqui aos painelistas, ao professor Bruno, da USP, da PoliUSP, ao Sérgio, da Deloitte, ao Carlos, da IBM. E é o que eu estava falando, isso aqui é a nossa ideia agora, desse modelo, acho que esse, e com certeza o próximo painel, são os dois vetores principais do modelo de trabalho que a gente está construindo para o InovaLab. A integração entre os especialistas na tecnologia e a integração entre os especialistas em administração tributária. Tá? A ideia é a gente conduzir, eu vou colocar algumas questões que já são inquietações que a gente foi mapeando nesses meses que a gente começou a explorar a tecnologia, então não são inquietações propriamente minhas, são inquietações das pessoas com quem eu conversei, e a gente registrou, e agora eu vou transmitir para os especialistas, mas também os senhores. Eu peço que, aparecendo, a gente leva um tempo para criar dúvidas, né? Acho que esse que é o desafio. Mas criando um pouquinho de entendimento, criando algum desconforto, criando alguma questão, alguma curiosidade, por favor, é só levantar, a equipe vai distribuir os papeizinhos, né, as filipetas, para a gente poder registrar as perguntas, que elas são muito ricas para a gente, tá? A gente pretende utilizá-las. Bom, agradeço a todos novamente, aqui à mesa,
E acho que eu vou começar aqui, eu tenho uma pequena colinha aqui, e eu vou, acho que, direcionar a primeira pergunta para o professor. Tá? Uma das coisas que eu coloquei aqui, que é a grande desafio do Inova Lab, é a incerteza. Tá? A incerteza, acho que ela está como, talvez, o tema central de tudo que a gente está explorando aqui. Tá? E, no início desse mês, eu li um artigo no Estadão, publicado pelo ex-reitor da USP, professor Zago, o atual reitor, né, eles assinaram em conjunto, o Agopian, e eles, uma declaração que eu destaquei aqui, abre aspas, o maior desafio das universidades hoje é educar as novas gerações para a incerteza, fecha aspas. Tá? E eu completo, as citações sobre a relevância dessas incertezas não são só da universidade. Eu falei desse encontro que vai acontecer agora em Salamanca, mas eu vejo isso em artigos de várias consultorias, da Deloitte, da Accenture, que está aqui também, de várias outras, a preocupação que eles estão dando à incerteza. Tá? E aí eu vou destacar mais um trechinho aqui, que no último mapa de questões energéticas mundiais, o World Energy Council afirma que, abre aspas, o blockchain é uma das incertezas mais críticas dentro dos elementos de digitalização. E aí eu faço a pergunta, professor. Mas o que temos, então, de concreto que sustente a crença de que o blockchain é realmente disruptivo? O que há que a gente... Isso não é só um hype. Primeiramente, obrigado. É sempre bom colaborar, ainda mais com o órgão público estadual. Então, a universidade está sempre de portas abertas para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, relativo ao blockchain em si, uma das grandes vedetes do blockchain é a descentralização. Então, quando você passa a ter funcionalidades que não dependem de uma confiança centrada em uma entidade, a coisa muda de figura. Então, por exemplo, transações financeiras que não dependem de banco, não dependem de uma casa de câmbio ou não dependem de uma entidade centralizadora. A principal característica da blockchain que é disruptivo e que realmente vai causar uma revolução, principalmente na área financeira. E quando eu falo financeira, não é só de criptomoeda, né? Qualquer coisa que você use para trocar ativos de forma geral, financeiros ou não, né? Você acaba tendo a ausência de uma entidade centralizadora, o que proporciona as pessoas a trocarem ativos entre si sem depender de ninguém. Em alguns casos, sem pagar taxa ou com taxas muito baixas. Então, eu diria que blockchain especificamente, esse é o ponto disruptivo da blockchain. Okay. E no mercado, que a gente entende, então, aqui a parte conceitual, é fácil ver que ele tem espaço, ele tem potencial, mas o que está acontecendo? Por enquanto, é mais euforia mesmo, ou vou perguntar primeiro, talvez, para a Deloitte, o que vocês têm feito, que vocês têm demandado pelos clientes, o que está acontecendo de blockchain que mostra que isso é concreto, isso não é poeira. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos pelo convite de estar aqui também hoje. Em nome dos sócios da Deloitte, eu agradeço o convite. E é muito bom discutir esse tema com o setor público, né? A gente tem discutido bastante esse tema também com o Banco Central e com outros órgãos públicos também, federais. A Deloitte tem sido envolvida, pelo menos, em discussões com mais de 90 bancos centrais no mundo inteiro, né? Com certeza, a gente vê que o blockchain ela é uma tecnologia que estabelece uma tendência que vai se prevalecer ao longo do tempo, né? Ela muda totalmente os conceitos que nós temos hoje em relação à arquitetura tecnológica. Ela é uma nova arquitetura tecnológica que ela vai possibilitar o avanço de modelos de negócio, trazendo maior segurança e consideráveis reduções de custos. Até hoje, segundo o World Economic Forum, mais de 1,4 bilhões de dólares foram investidos em blockchain nos últimos 3 anos, né? São mais de 90 grandes corporações envolvidas nos consórcios. São mais de 25 países olhando a tecnologia, né? Então, é uma tendência extremamente forte, né? Ela começou há anos atrás. A gente, sempre quando fala de blockchain, a gente lembra do Bitcoin, mas acho que para entender melhor o blockchain e ver a sua possibilidade de uso
deixa o Bitcoin um pouco de lado. Olha como uma nova tecnologia que pode ser explorada e que pode, de uma forma relevante, mudar e alterar modelos de negócio. Então a gente acredita, assim, a Deloitte acredita que essa vai ser uma tecnologia que vai prevalecer ao longo do tempo, né? E que todos, né, sejam órgãos das mais diversas espécies, dos mais diversos países, estão olhando para essa nova tecnologia. Como tudo começou pelo Bitcoin, obviamente que os bancos centrais foram os primeiros que fizeram esse movimento de olhar e buscar entender melhor a tecnologia e suas possibilidades, né? Mas a gente começa a perceber já outros órgãos olhando muito perto as possibilidades do blockchain. Agora, para o fornecedor. A IBM tem contratos? Como está avançando a demanda do cliente, a relação de quem cria, provê soluções com uma tecnologia tão emergente, tão nova? Bom, legal. Bom dia a todos. Novamente, obrigado, Alexandre, pelo convite, né? Sempre bom estar participando desse tipo de debate. Primeiramente, né, quando a gente começa a falar em blockchain, eu acho um ponto importante da gente perceber, e alguns estudos mostram que para 2025, o Gartner, por exemplo, tem falado de um mercado em volta de blockchain da ordem de 170 a 180 bilhões de dólares. Né? E desse mercado ele posiciona que 10% desse montante deve estar atrelado ou próximo do mundo das criptomoedas. Então, completando inclusive o que o Sérgio comentou, é bastante importante a gente perceber que tem muito mais aplicações e negócios no resto do uso de blockchain, além das criptomoedas. Né? E é justamente nesse espaço que a IBM e outros grandes fornecedores de tecnologia estão olhando, estão pesquisando e investindo. O mundo da criptomoeda é um mundo à parte, tem suas vantagens, seus benefícios e seus desafios. Né? Olhando para outras aplicações, a gente tem trabalhado muito intensamente no conceito. Né? A gente fala que o blockchain é mais do que uma tecnologia, sim, é um conceito, é uma nova forma de eu começar a fazer negócios, né? Uma nova forma de eu mudar aumentando o grau de automação dos meus processos de negócios também, principalmente em processos que envolvam diferentes entidades, diferentes empresas e órgãos regulamentadores. Né? Nós estamos trabalhando com essa tecnologia desde 2015, e a IBM enxerga que, além de ser uma tecnologia que vai trazer um potencial de mudança de processos, de mudanças de negócios, ela tem que ser uma tecnologia aberta, tanto que a gente decidiu, em 2016, a não desenvolver, a não criar um blockchain da IBM como temos outras tecnologias, e sim a fomentar um grupo de código aberto, um projeto baseado dentro da Linux Foundation. A Linux Foundation hoje é considerada aí um dos maiores centros de desenvolvimento de software aberto. Então, a IBM e outros grandes provedores de tecnologia e os consumidores dessa tecnologia apoiam esse consórcio na Linux Foundation, que foi batizado de Hyperledger, para que a tecnologia seja desenvolvida também de forma aberta, né, que a comunidade toda possa participar e governar o desenvolvimento da tecnologia. Né? E dentro desse projeto, desde 2016, nós temos atuado em diversos projetos. Temos hoje mais de 500 projetos que foram construídos, elaborados com essa tecnologia, em diferentes graus de maturidade, projetos em produção, com volume já, e projetos que foram experimentações, algumas não deram certo, ou algumas não eram um momento. Né? Então, a gente vê um movimento muito grande no mercado. Num primeiro estágio, as instituições financeiras, né, os bancos centrais e os bancos foram os primeiros a olhar para a blockchain, muito direcionado lá pelo fenômeno do Bitcoin, e, no segundo momento, as demais indústrias, né, principalmente em áreas como rastreabilidade, então, na área de segurança alimentar, de saúde, né, na questão de compartilhamento de dados, informações entre diferentes entidades, diferentes empresas. Né, na área de gestão pública, a gente tem visto alguns movimentos começando a utilizar ou tentando fazer iniciativas para utilizar a tecnologia para melhorar processos de gestão, para dar mais transparência. Né? Então, a gente vê um mercado realmente muito interessado, muitos experimentos sendo feitos e alguns projetos bem significativos já num grau de maturidade elevada, para uma tecnologia tão nova. A impressão que dá, então, é que nós estamos falando de volumes grandes, né? E o movimento está muito livre, né? Inovação é livre, o fornecedor, e sempre que o impacto é grande, logo o Estado é motivado a participar. E uma das incertezas que eu vejo alguns usuários, algumas pessoas falando, é sobre a regulamentação.
alguns colocam a regulamentação como um empecilho. Outros acham que a falta da regulamentação é que está segurando o desenvolvimento da blockchain. Sérgio, qual a relevância de uma regulamentação para a evolução da tecnologia e qual é a relevância da participação do fisco nesse trabalho de regulamentação? E em que momento o fisco deveria falar, eu tenho que participar da regulamentação de uma tecnologia como blockchain, se você acredita que deve participar? Tá. Vamos lá. Eu acho que, como toda e qualquer tecnologia, a força, o punho regulatório, ele pode acelerar ou não o desenvolvimento dela, né? Mas todas as tecnologias, elas passam por uma questão que se chama adoção, né? A partir do momento que as empresas, a comunidade, a sociedade começa a adotar algo, é muito difícil você ir contra isso, né? Então, imaginando que se bancos e cadeias de suprimento começam a adotar a tecnologia de blockchain para suas transações comerciais, o que traz um ganho extremamente significativo aos custos operacionais que existem hoje em qualquer operação de trade finance, por exemplo, importação, exportação, você começa a ter uma tecnologia disponível para o próprio órgão que fiscaliza essas transações e que, se ele se conectar, ele vai conseguir entender muito mais claramente aquela transação e vai conseguir ter uma rastreabilidade muito melhor. Então, é uma questão, eu vejo muito mais uma questão de adoção, né? Então, assim, se o braço regulador incentiva esse uso, essa curva de adoção ela é exponencialmente acelerada, né? Eu vejo muito essa questão assim. Hoje, os órgãos reguladores talvez não tenham trabalhado mais fortemente em colocar as regulamentações, porque talvez falte também um pouco do entendimento das possibilidades, né, e das aplicabilidades diversas. Eu acho que tudo tem que ser olhado muito caso a caso. Vamos pegar um exemplo da parte de cartórios, por exemplo, né? Toda transação que você faz e você precisa de um notário, né, você está autenticando aquela informação. Você tem que, às vezes, ir lá autenticar a sua assinatura, porque alguém tem que notar que você é aquela pessoa que está assinando aquele documento, né? Então, acho que o caso de cartório, o exemplo do cartório, não sei se na sua apresentação você falou do exemplo do cartório, mas acho que é um exemplo que é o mais claro, né? Por que esse contrato, se eu estou vendendo um imóvel, eu tenho um documento de um terreno, e a partir do momento que eu passo essa propriedade para outrem, né? Se isso tiver tudo registrado dentro de uma rede segura de informação, e que se dá a veracidade dessas informações, e aceito este contrato eletrônico de que eu estou transferindo um bem para outrem, você não precisaria, em teoria, o cartório, porque hoje a lei não aceita um documento eletrônico para dar a notariedade de que eu sou proprietário ou alguém é proprietário daquele terreno, daquela terra. Então, assim, eu acho que a regulamentação ela vai ajudar, sim, a aumentar a adoção, mas eu acho que ela não impede de que essa adoção aconteça, tá? Porque cabe muito mais às empresas, né? E eu vejo que é uma oportunidade para o fisco, sim, de entrar nessa jornada junto com as empresas e com as comunidades e com a sociedade, porque o benefício é muito grande para o próprio fisco, né? Hoje, uma estimativa do World Economic Forum, que mais ou menos 460 bilhões que se geram em receita de vendas de produtos são de produtos que não são verdadeiros, são os produtos fakes, né? Falsificações e tudo mais. Só 200 bi aproximadamente em produtos farmacêuticos. No mundo inteiro, quanto de evasão de impostos não existe nesse volume? Milhões de dólares a gente está falando, né? Então, se eu tenho uma rede, uma cadeia rastreada desde o seu início, e que as entidades que fiscalizam essa cadeia estejam também conectadas a ela e consigam acompanhar tudo o que está acontecendo no desenvolvimento do físico e do financeiro, acho que o benefício é muito grande para as entidades reguladoras e supervisoras também, nas mais diversas aplicações. Acho que tudo depende muito da cadeia de valor que a gente está falando, da indústria que a gente está sendo inserido, tá? Fiquem à vontade, se alguém quiser complementar.
Mas aí eu já vou colocar uma outra questão aqui, tá? Além da regulamentação. Tradicionalmente, o fisco, o Estado, ele é um pouco lento na hora de responder. O ano passado tinha polêmica há pouco tempo da tributação de serviços que vendem conteúdo em streaming, Netflix, Spotify, esse tempo que ele gasta para definir de quem é a competência de tributar. Tem um lado humano muito forte, né? Um lado político, um lado de negociação, definir qual é a base tributária, né? E o que eu queria destacar aqui não é tanto a questão da parte tributária, mas é que grandes disrupções, como está aparecendo, que é a proposta do blockchain, eles causam mudanças, eles acabam com um modelo de negócio. Um novo modelo de negócio nasce. E aí a gente tem que correr atrás. Para a gente poder definir uma estratégia, poder monitorar, vocês têm ideia de quais setores econômicos possuem os maiores incentivos? E como esses modelos, eles talvez se reestruturam? Eu li que, com certeza, o setor financeiro é o primeiro, mas o segundo, no mundo, parece que é o setor de energia. O setor de energia é um setor relevante para o ICMS, para o Estado, na tributação. Vou começar com a IBM, por favor. Legal. Só complementando a questão da regulação que a gente estava comentando, né? Com certeza, a força do regulador é uma força muito importante para acelerar, mas a gente tem visto no mercado movimentos que a gente chama de grupo de indústrias, né? Empresas, entidades se reunindo e utilizando a tecnologia para melhorar o seu processo dentro da sua cadeia, mesmo independente da regulação, né? E aí torcendo ou acreditando que a regulação vai seguir no mesmo caminho e ela vai se aproveitar, né? Um exemplo que eu gostaria de destacar sobre isso é a rede de rastreamento de alimentos que está sendo criada nos Estados Unidos, direcionada pelas grandes indústrias de venda e produção de alimentos. Independente dos órgãos de vigilância sanitárias e equivalentes, eles enxergaram que era necessário melhorar a qualidade do rastreamento de alimento na cadeia de produção até a revenda, né? E criou-se um consórcio, né, para fazer isso. Hoje isso está rodando, né, um projeto que está em produção, a gente participou da criação, né, com grandes empresas, tanto de distribuição quanto de alimentos, e agora eles estão levando isso ao regulador para mostrar, olha, uma vez que eu tenho a cadeia rastreada, é muito mais simples, muito mais fácil para você também acompanhar o que está acontecendo, né, e se inserir nessa cadeia. Então, a gente vê os dois movimentos acontecendo. O regulador, por um lado, direcionando algumas adoções, e o mercado adotando por si, por entender e enxergar os benefícios de otimização na própria cadeia, né? E falando um pouco sobre o mercado de energia, esse é um mercado que a gente, IBM, tem apostado muito também, tá? Talvez seja realmente o segundo ou terceiro mercado que a gente está atuando, né? Acho que na atuação da IBM, o primeiro, com certeza, é o mercado financeiro, o segundo, para a gente, é o mercado de saúde alimentar e segurança alimentar, né? Que a gente tem chamado de food trust, né? E o terceiro, acho que assim, é o mercado de energia. O mercado de energia deve passar por uma revolução nos próximos 5 anos, né, principalmente com o ingresso do que o mercado tem chamado de prosumers, né, os produtores consumidores. A gente está saindo de um modelo onde eu tenho uma grande empresa geradora de energia, uma grande empresa distribuidora de energia e consumidores na outra ponta, indo para um modelo onde eu, em casa, posso botar um painel solar no meu telhado, gerar energia e o excedente vender para o meu vizinho, vender de volta para a rede, ou vender para você numa outra cidade e pagar uma taxa para a operadora de cabo, operadora de rede, transmitir essa energia. E aí a gente pode imaginar o desafio que vai ser isso, tanto do ponto de vista tecnológico da operação do setor elétrico, quanto do ponto de vista de regulação e tributação, né? Inclusive, existem alguns projetos de lei em discussão nesse momento, no Câmara, no Senado, sobre como tributar, como reconhecer e como remunerar um consumidor que agora está produzindo energia elétrica de novo e devolvendo para a rede, né? Então, se o meu painel elétrico lá em casa gerar mais energia do que eu consumo, como é que vai ficar isso? Eu vou ser taxado? Eu vou emitir uma nota fiscal de serviços, né, de produtos? Como é que vai funcionar isso? Hoje, a legislação no Brasil permite que você devolva para a rede, no máximo, aquilo que você consome, né? Então, eu não posso produzir, eu posso só obter créditos. E aí, o blockchain pode ser uma ferramenta que ajude muito, justamente por eu poder integrar todas essas partes da cadeia e conseguir ter uma visão, né, uma supervisão do que acontece na rede como um todo. Então, eu consegui ter isso registrado, como a gente viu lá no livro registro, as transações, né, de forma imutáveis, do que foi que eu produzi, que dia, quanto eu consumi, e, no final do mês, isso permite, inclusive, fazer uma liquidação de crédito e débito, e saber se eu estou devendo dinheiro para a companhia, se eu ganhei dinheiro da companhia, se eu devo ser tributado, né? Então, realmente, acho que a área de energia, principalmente com o modelo
de produtores consumidores, pequenos produtores, produzindo sua própria energia. O livre comércio, né? Isso é um modelo que já está começando. A gente tem um piloto na Holanda, com uma grande empresa de energia elétrica na Holanda, onde justamente a ideia é que o produtor e o consumidor lá em casa possa produzir sua energia e vender no mercado livre. Então, eu anuncio numa plataforma que eu tenho energia sobressalente sobrando na minha casa e o preço que eu quero vender. Eu tenho uma taxa de rede que eu sou obrigado a pagar, porque o fio tem que levar energia de um lado para o outro, mas eu posso vender energia pelo valor que eu quiser. Ou, se eu tenho uma casa de campo que está lá o dia inteiro colhendo energia solar e ninguém está usando, e tem um escritório na cidade, eu posso redirecionar essa energia para o meu escritório, né? E o segundo ponto importante é a adoção, que deve aumentar massivamente nos próximos anos, também dos carros elétricos, que também traz um outro problema, né, de como eu registrar esses consumos. A gente tem cenários onde eu não posso usar a mesma tributação, talvez, que eu tenho da minha energia residencial, da comercial para o veículo, por N motivos. Eu tenho questões onde eu tenho um carro da minha empresa, como é que eu faço para carregar esse carro na minha casa e eu tributar e cobrar a minha empresa dessa energia, porque se eu carregar o carro na minha casa vai estourar o meu perfil de consumo, né? Então, também aí a gente vê aplicações de blockchain para fazer essa gestão, né, do que o pessoal da área de energia está chamando aí cada vez mais dos smart grids, né, as redes energéticas mais inteligentes, né? Então, realmente, eu acho que é uma área que tem muito a avançar nesse sentido. Professor, pelo que eles estão falando, o fisco não vai ficar incólume, né? Não vai ficar insensível a essa situação, né? Se ela realmente avançar, o nosso modelo de tributação tem que ser repensado. O que o senhor tem a dizer também sobre a regulamentação, sobre setores que o senhor está vendo que estão avançando mais do que outros? Tá, vamos lá. Primeiro que, sobre regulamentação, eu diria que, nesse caso, o Estado não tem outra opção sem ser reativo. O blockchain chegou antes do Estado, e, quando o Satoshi escreveu o Bitcoin, o propósito era realmente tirar o Estado do mercado financeiro, como regulador financeiro. A ideia do Bitcoin ela é essa, ela não depende de uma entidade central nenhuma. Você tem desvantagens e desvantagens, que, por exemplo, o Bitcoin ele não tem lastro nenhum, então ele não é garantido por nenhum Estado. Mas você tem vantagens para quem usa, que é, por exemplo, o anonimato. Hoje, no Bitcoin, você só consegue identificar uma carteira do Bitcoin se a pessoa se identificar, se auto-identificar e falar: essa carteira é minha, ou se você pegar a pessoa na conversão para o mundo real. Então, se você pegar ela na conversão do Bitcoin para real, por exemplo, e aí você consegue, na casa de câmbio, pegar a pessoa. Sobre a regulamentação, o que eu tenho para dizer é: as blockchains que estão surgindo, não só para ativos financeiros, então não estou falando só de criptomoedas, estou falando de qualquer tipo de ativo que está sendo transacionado em blockchains por aí, elas têm o problema do anonimato. Se o Estado não se pronunciar e não participar da criação dessas blockchains que estão acontecendo, provavelmente o que vai acontecer é que o Estado vai continuar não podendo auferir nada a não ser nos endpoints. Então, quando a pessoa for transacionar para o lastro, aí sim o Estado pode intervir. Então, é um problema, porque numa supply chain grande, por exemplo, você pode ter lá o produtor de arruela, ele não está interessado no carro final, ele não quer nem saber como o carro é vendido. Só que você tem uma série de tributos na cadeia que o Estado não vai ver. Ele só vai ver lá no começo, na matéria-prima, quando você entra na blockchain, e lá no final, quando você faz a venda, e aí sim você converte para o lastro, que seria o veículo, por exemplo. Todo intermediário da cadeia, o Estado, se ele não participar das definições que estão acontecendo agora, ele corre o risco de não ver nada, de ser tudo transparente. Esse é um problema grave, né? Sobre regulamentação especificamente, né? Isso está assustando os governos do mundo, e todos os países que estão coibindo o uso de criptomoedas hoje, eles estão coibindo por causa desse medo de justamente perder o controle do mercado financeiro. Sobre regulamentação, acho que está bom, os meus colegas já falaram bastante, mas sobre os mercados em si, além de microgeração, eu gostaria de levantar um ponto importante. O blockchain resolve um problema que é o consenso distribuído. Então, se você tem qualquer aplicação onde você tem várias entidades envolvidas, elas precisam transacionar coisas entre elas e ninguém confia em ninguém. Esse último ponto é bem importante. Então, as pessoas não podem se confiar. A blockchain cai como uma luva. Então, desde 2003, mais ou menos, a gente já sabe disso. Isso tem sido aplicado. Criptomoedas não é a única aplicação e tem um monte de aplicações. Assim. Então, registro de imóveis é uma. Hoje em dia, já está se falando no mercado financeiro para usar isso para o clear de cartão de crédito. Então,
Você não vai mais precisar da Visa, por exemplo, para fazer uma transação de cartão de crédito. Isso é interessante, né? Os bancos eles não vão mais precisar usar as câmaras de intermediação para poder transacionar dinheiros entre eles. E, obviamente, o fisco tem interesse em saber o que está acontecendo, mesmo entre as instituições financeiras. Mas eu elenquei alguns outros mercados aqui que não citaram, o primeiro que é o mercado de crédito, que, apesar de ser financeiro, ele meio que não é, porque existe venda de crédito, né? Então, você vai lá, comprou alguma coisa financiada, e o sujeito quer receber o dinheiro. Então, ele vende a dívida para outra pessoa. E eu não sei nem se isso tem tributação, né? Como alguém falou aqui lá no começo, eu não entendo patavina de tributação, eu entendo da tecnologia, né? Mas vamos lá. Eu não sei se isso incide tributação, mas tipo, hoje em dia já está se fazendo isso de transferência de dívidas entre empresas, usando registros distribuídos do estilo blockchain, e ninguém fica sabendo, porque são blockchains que estão restritas a um grupo de empresas, a uma holding, por exemplo, um grupo de empresas, e que elas não têm visibilidade. Então, não sei nem se financeiramente elas são obrigadas a fazer isso ou não, mas, enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Outro mercado muito importante é o mercado de saúde hoje, né? Então, o registro médico, por exemplo, está sendo mantido já em alguns lugares em blockchains. Porque o problema você precisa de um registro médico que você teve num médico ou num hospital, e ele vai ser utilizado por outro médico ou outro hospital, e, por incrível que pareça, eles não confiam no outro. São entidades que não se confiam. Então, o hospital ele não quer passar o seu registro médico para outro hospital, porque pode ter alguma besteira que o hospital fez lá no meio, sei lá. Então, já está se falando, e já tem empresas de porte grande que desenvolvem software para a área hospitalar, falando em blockchain compartilhada. Então, você vai poder fazer um exame num hospital e ser atendido em outro, e aí está tudo lá na blockchain hospitalar. Então, esse é um exemplo de mercado. Além da microgeração também que eles falaram, está se fazendo muito registro de supply chain. Acho que alguém citou também dos Estados Unidos, né, do supply chain. Então, é uma coisa interessante porque você comprou lá, sei lá, um prato pronto lá que tem uma salada, você vai poder saber de onde veio aquele tomate daquela salada, e de onde veio aquela folha que você está comendo na sua salada, e de onde veio, sei lá, cada coisinha que tem ali, o plástico da embalagem, você vai poder saber quem produziu, quando produziu, onde produziu, qual foi a matéria-prima. Então, isso é meio que uma revolução do ponto de vista do consumidor. Do ponto de vista do fisco, se vocês participarem, vocês vão ter a visibilidade da cadeia inteira. Caso contrário, ela continua não transparente, vamos dizer assim, mas vocês não vão conseguir enxergar fora dos endpoints. Acho que é suficiente por enquanto. Obrigado. Eu gostaria só de fazer um pequeno complemento com relação a essa questão. Eu vou completar essa pergunta e queria que você já pegasse o gancho e continuasse. Pelo que o professor está colocando, assim, a tecnologia, qualquer tecnologia, o avião, qualquer nova tecnologia, ele é feito com boas intenções, mas ela não tem ética, é só um instrumento, né? Os seres humanos é que a têm ou não, tá? E, pelo que eu vejo aqui, se a gente estiver fora, eu estou entendendo que é possível, sim, eu criar um ambiente de sonegação, um ambiente de omissão de informação, de poder criar, talvez, até um mercado paralelo, um mercado em caixa 2, que o fisco não consiga acompanhar, tenha dificuldade se ele não tiver regras, não estiver participando desde o começo. O que dá também fazer o contrário, né? Se ele entrar no início, ele acompanha toda a cadeia de produção e já vai vendo o valor agregado em cada venda, desde a arruela até o carro final. Mas se ele estiver dentro, foi isso que eu entendi. O que tem realmente de segurança? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a segurança da blockchain e essa questão de ter uma blockchain privada que depois o Estado não consiga entrar, não consiga acompanhar. Por favor. Perfeito. Encaixou justamente no que eu queria comentar, né? Quando a gente olha para os blockchains, a gente tem que separar dois grandes tipos de blockchain. O que a gente chama de blockchains públicos e abertos, como o do Bitcoin, das demais criptomoedas, onde eu tenho essa questão da anonimicidade, eu sou identificado lá por um número, se ninguém souber que aquele número sou eu, ninguém sabe quem está fazendo aquelas transações, apesar de todas as transações estarem registradas. Então, a gente já tem visto por aí movimentos, mesmo no Bitcoin, de criar blacklists de carteiras, né, ou whitelists. Então, essas carteiras aqui foram marcadas como tendo feito algum tipo de transação ilegal ou duvidosa, então ninguém mais aceita transações delas. É um movimento que está começando a acontecer, né? Mas existe um outro mundo, que é o das blockchains privadas.
né, onde essa rede ela é criada pelas entidades que fazem parte daquela cadeia de valor, daquele grupo de instituições, né? Nessa blockchain, eu não tenho mais essa questão da anonimicidade. Eu quero justamente o oposto, eu quero ter a identidade. Eu quero saber que quem faz parte dessa minha cadeia é a empresa X, Y e Z. É o CNPJ 1, 2 e 3. Porque eu quero justamente controlar e acompanhar o que essa entidade, né, jurídica está fazendo, ou física. Então, eu tenho essa questão de identificar os participantes. Para eu entrar numa blockchain dessa, eu tenho que fazer parte de algum grupo. Então, se eu pegar o exemplo do supply chain, para eu entrar numa blockchain lá de rastreamento de alimentos, eu tenho que ser produtor de alimentos ou revendedor de alimentos. Eu, Carlos, não posso resolver querer me conectar nessa blockchain e ter uma cópia de todas as transações em casa. Isso vai ser trabalhado de forma segmentada e isolada, né? Isso vai me dar também a questão da confiança da informação e aumentar meu grau de segurança, uma vez que eu passo a identificar quem são os geradores dessa informação, né? Quem é que está gerando essa informação que está registrada lá? É a entidade X, a empresa Y, né? Isso vem muito com a questão da segurança, e uma vez que eu tenho a identificação de quem está postando a informação, registrando a informação, isso vai tender a reduzir fraudes e reduzir sonegações, etc., porque eu sei exatamente quem foi que registrou aquilo, né? É o princípio do livro fiscal, né? Eu sei que foi o Carlos que, tal dia, fez uma compra de um lote de 50 garrafinhas de água, né, de um determinado fabricante. Não tem como modificar esse número depois, alterar esse valor, né? Então, o que deve acontecer muito é a criação dessas blockchains privadas, né? Aí a questão do poder criar uma blockchain privada onde o fisco, os reguladores não participem, isso vai acontecer? Provavelmente, ou possivelmente. Como você mesmo colocou, é uma tecnologia. Ela não tem princípios, né? Ela não é bem nem para o mal. A gente pode usar ela da forma que a gente quiser. Mas isso vai acontecer com qualquer outra tecnologia. Essas redes escondidas, vamos falar assim, né, para não usar o termo privado, existem hoje. Vocês conhecem isso muito melhor do que eu, como é que essas informações trafegam entre entidades, empresas que não estão querendo fazer as coisas direito, e isso vai continuar. E eu acredito que, provavelmente, vai ser mais difícil isso acontecer com o blockchain. Porque hoje eu vou lá e mando um bilhetinho num papel para ninguém poder rastrear que foi eu que mandei aquela informação. A hora que a gente vai para um sistema que eu tenho o registro e a identidade de que eu gerei essa informação, é muito mais difícil eu querer usar isso para fraudes e coisas do gênero, porque vai estar registrado que foi o Carlos que falou isso, né? Então, eu acredito que o blockchain deve reduzir, ou as transações que estarão em blockchain devem ser menos suscetíveis a esse tipo de má informação, informação fraudulenta. Para complementar, Carlos, nessa parte de blockchain privada, trazendo como eu sou de financial services, trazendo 2 exemplos de financial services aí pelo mundo afora. Um exemplo em Singapura, onde foi montado um consórcio em Singapura, onde todos os bancos participam, e hoje todo o Know Your Customer, né, que os bancos precisam fazer para os seus clientes, pessoa física e pessoa jurídica, né, dados cadastrais, transacionais, a gente chama isso no mundo de financial services do filtering and profiling. Tudo isso hoje é feito por uma entidade centralizada dentro de uma blockchain privada, né? Então, os bancos, junto com o órgão regulador, estruturaram esse modelo, né, e colocaram esse modelo em produção, e ele está improdutivo hoje no mercado em Singapura. Um outro exemplo também na Europa, no mercado já português, que está em protótipo, né, para a parte de administração de fundos, né? Então, administração de fundos, eu tenho alguém que gere um fundo, alguém que administra, alguém que controla e alguém que faz o settlement na custódia, né? Então, pelo menos no Brasil, são 4 verticais, lá fora são 2 ou 3. Mas, independente da diferença que existe de mercado, é muito parecido o mercado e você precisa de muita verificação e checagem dos dados, né? E foi construído também um protótipo em blockchain para o mercado de fundos lá em Portugal, usando o Ethereum como uma plataforma. E foi um sucesso o protótipo que foi feito, onde você consegue ver uma transação, você consegue identificar todos os cotistas de um fundo de uma forma muito rápida, muito transparente, por exemplo, né? Isso dá para o próprio órgão regulador um conforto, e ele consegue entender quais são os ativos
e quais são os participantes de um determinado fundo de investimento, né? Também é um consórcio liderado pelos bancos, em conjunto com os órgãos reguladores, também um outro exemplo de uma blockchain privada. Então, acho que esse modelo, quando eu falei de cadeias de valor, casos específicos, é isso que eu quis referenciar, né? Acho que a gente vai ter um boom aí de blockchains privadas ao longo do tempo, olhando cadeias específicas e casos específicos. Sem dúvida. E só complementando, e eu acho que o desafio é justamente entender aonde que o fisco vai se encaixar nessas cadeias privadas. Eu vou ter uma regulamentação para eu ser obrigatório em ser inserido numa cadeia dessa. Então, por exemplo, a cadeia de supply chain, para mim, é uma visão faz muito sentido, porque eu vou conseguir entender toda a cadeia e ver todas as etapas que eu estou adicionando valor agregado ao produto e, portanto, tem tributação, né? Eu vou entrar como supervisor, eu vou ser a entidade que vai fomentar essa rede. Então, pode ser que amanhã a gente enxergue que é a Secretaria da Fazenda, talvez o grande provocador da criação de uma rede para troca de informações fiscais, que vai facilitar a operação da cadeia e, por consequência, vai facilitar também a ação da fiscalização, né? Então, acho que esse é um desafio que a gente entender, e aí depende muito da regulação, como é que eu vou me inserir nesses blockchains que vão nascer, isso para mim é claro, eles vão nascer, ou quais cadeias de blockchains ou sistemas de controle e registros, que a gente possa dar o nome, talvez façam sentido o próprio fisco ser o provocador, o criador disso, né? O que eu peguei da conversa, da opinião dos três, é o seguinte, é que tem riscos e tem oportunidades, né? O que não cabe, acho que ao fisco, é fechar os olhos. Aí, sim, vai viver os custos da tecnologia. E eu achei muito interessante, acho que o Marcelo vai desenvolver, certamente vai desenvolver isso no painel da tarde, mas muito do que vocês dois falaram, principalmente, eu acho que está alinhado com essa nova visão, essa inovação do fisco paulista com o programa Nos Conformes, né? Tenho certeza que ele vai ser bem explorado, mas eu acho que esse é um insumo interessante para a gente levar para a parte da tarde. Eu vou trocar aqui. Claro. É uma colocação que eu vou fazer. Hoje em dia, as blockchains elas estão com uma tecnologia bem avançada, né? As blockchains novas que estão saindo, elas permitem, por exemplo, que você execute código dentro da blockchain. Uma dessas tecnologias disruptivas dentro da blockchain são os smart contracts. E eles podem facilmente ser utilizados, por exemplo, para cobrar imposto em cima de cada transação. De repente, esse pode ser uma porta de entrada para o fisco, por exemplo. Vocês podem ajudar a definir uma regulamentação onde uma blockchain ela seja utilizada de forma que os smart contracts coletem os impostos automaticamente. Então, cada transação numa supply chain ou uma troca de ativos entre duas entidades, automaticamente é tributada. Então, pode ser uma forma de entrada. Oportunidades tem muitas, né? Vou fazer um outro destaque aqui. No Fórum Econômico Mundial de 2016, eles fizeram um painel onde questionaram mais de 800 executivos e especialistas em tecnologia quando veríamos um governo cobrar imposto com blockchain. Desses executivos, a data, na média, foi 2023. Um total de 73 dos inquiridos, no entanto, esperava que o ponto de inflexão fosse atingido até 2025. E, possivelmente, começaria pelo IVA na União Europeia. É realista essa data? Nós estamos falando de amanhã, 2023, fisco já estará cobrando, talvez com os smart contracts, fiscalizando, criando regulamentação para entrar na cadeia de supply chain. Parece que o tempo que a gente está tendo, então, para trabalhar está ficando cada vez menor, né? Por favor, que fale de tempo, de quando que isso vai acontecer. O que a gente vê é que agora a tecnologia já atingiu um estado de maturidade, né? Passou por vários processos de evolução. Ainda existem alguns desafios em relação a padrão, quais vão ser os padrões que vão prevalecer ao longo do tempo, porque tem vários padrões aí. Mas, de novo, vamos pensar um pouco no conceito, né? O que a gente vê que agora, a partir de 2018 e 2019, você começa a ter uma escalabilidade maior e você consegue avançar isso para vários modelos de negócio, né?
A previsão, pelo gráfico que eu vi do World Economic Forum, era mais ou menos em espaço de 7 anos, depois de 2019, você já ter um pleno uso em cadeias completas de valor, já estarem dentro de uma tecnologia de blockchain. Eu acho que tem que correr. Eu acho porque você, de uma certa forma, você acaba sendo forçado a isso, né? Porque se você não está dentro desse contexto, como o Bruno falou, você está fora desse contexto. E aí você pode, de uma certa forma, perder o poder de supervisão, né? Ou, se não perder o poder de supervisão, de não tirar a vantagem da transparência que a tecnologia e a nova arquitetura estabelece a uma cadeia, né? Eu acho que essa é a grande diferença. A questão que o físico deveria olhar assim, como que eu consigo tirar vantagem disso, né? Se os modelos de negócio estão se alterando, estão se conectando de uma forma mais transparente, a um menor custo, como que eu consigo tirar vantagem? Que forma que eu devo me conectar para cobrar o imposto no momento certo? Como que eu posso rever a minha regulamentação? E como que eu vou tirar vantagem dessa transparência que é estabelecida pela própria cadeia de valor, né? Acho que não vai ter um modelo único, acho que vai depender muito de caso a caso, dos momentos que isso vão estar acontecendo. Com certeza, a solução que vai ser dada por uma cadeia de energia vai ser diferente de uma solução que vai ser dada por uma cadeia de agronegócio e uma cadeia de automotivo. Acho que as soluções e a forma do físico atuar talvez seja diferente. Eu acho que é importante estar pronto para essa mudança que vai estar vindo, para poder tirar a vantagem disso, né? Porque se você não estiver conectado a essa cadeia, os impostos as empresas vão continuar pagando, elas vão continuar conduzindo os processos delas regulamentares. Só que você não vai estar conectado a algo que pode lhe trazer mais vantagem e maior transparência sobre a informação que você está lidando naquele momento. Acho que é um pouco dessa visão. Só para falar um pouquinho em relação a prazos, eu acredito que realmente é amanhã. Tá? Tem alguns estudos do IDC e do Forest que mostram que, para 2025, aí tem uma diferença de números, mas de 40% a 60% das transações comerciais que tenham qualquer valor financeiro no mundo vão estar registrados em algum blockchain, em algum pedaço da cadeia, né? Então, isso mostra para a gente que está aí. E a gente já vê iniciativas, alguns governos, o governo de Dubai tem um projeto de digitalizar todo o governo, e já estão usando blockchain, e eles já estão começando a transformar 100% do processo, tanto fiscal quanto de gestão governamental, digital, e até o final de 2020 é o prazo deles digitalizarem 100% do governo. Então, já estão bastante avançados nesse tema. Então, acho que realmente 2023, 2025 é uma data realista. Assustadora, mas realista. Eu também tenho a opinião, divido a opinião dos meus colegas. Eu acho que, para especificamente a blockchain, quando aplicada no financeiro, dá para trabalhar com datas mais perto ainda, inclusive. Para coisas internas, como, por exemplo, transações interbancárias entre duas entidades financeiras consideradas banco, eu diria que 2020, talvez antes. Se você pegar, por exemplo, as transações que são feitas hoje em SWIFT, e você olha entidades globais, a gente conhece várias delas aqui, que transacionam entre si uma série de valores interpaíses, usando a cadeia SWIFT, todos esses grandes bancos globais estão nos consórcios de blockchain e justamente estão fazendo os protótipos para essas transações financeiras interpaíses, né? O que vai acontecer com a SWIFT? Na verdade, só complementando, é um pouco além, tá? Não é 2020. Se a gente olhar hoje na Europa, tem um consórcio drivado pelo Deutsche Bank, HSBC, Crédit Mutuel e mais 6 bancos europeus que já estão hoje fazendo transação de fundos internacionais usando uma rede blockchain. Já não estão usando mais a SWIFT para alguns casos de fundo. Então, quer dizer, isso hoje já é realidade no mercado financeiro em alguns lugares. Né? Acho que então o evento está um pouquinho atrasado, né? Mas tudo bem, antes tarde do que nunca, né? Bom, é uma característica aqui, uma peculiaridade nossa, né? O sistema tributário brasileiro é complexo. A gente falou várias vezes aqui de energia elétrica e 2, 3 semanas atrás teve um encontro lá dentro da DI mesmo, na sala do Marcelo, o pessoal discutindo a nota fiscal eletrônica de energia elétrica. E nesse encontro a gente tinha vários fiscos, tinha os agentes reguladores, a ANEEL, tinha muitos atores
envolvidos. Só que a competência de cada um para acessar a informação é diferente. Tem informação que é protegida por sigilo fiscal, que outros atores não devem acessar, ainda que eles sejam parceiros nossos na hora de discutir regulamentação, regras de negócio. E, por sua vez, tem outras informações próprias do agente regulador que talvez não interesse ao fisco. Tem como você montar uma blockchain onde você cria regras específicas e o sigilo seja garantido a alguns nós, algumas pessoas, e outros não tenham acesso a essa informação? Por favor. Sim, esse é um ponto muito importante, tá? E esse é um grande divisor de águas em adotar uma blockchain ou não, né? Como eu comentei, a questão da blockchain privada versus a blockchain pública, a gente também tem uma outra divisão do que a gente chama de as blockchains permissionadas e as abertas, né? Quando a gente pensa em algumas blockchains abertas e públicas, para fazer uma transação, basta me conectar na rede, para eu ler todas as transações, basta eu conectar um browser lá e ler todas as transações. Quando a gente vai para uma blockchain permissionada, né, normalmente numa rede privada, eu tenho, e as tecnologias hoje permitem eu criar mecanismos de permissionamento, que é filtrar e isolar pedaços da informação. Então, eu estou numa cadeia de supply chain. Eu só posso ver aquelas transações que são pertinentes ao meu processo, à minha venda. Se eu tiver outros parceiros, outras empresas comprando e vendendo numa cadeia, eles não podem ver as minhas transações. Dentro da minha própria transação, nem todas as informações, nem todas as partes da transação eu devo ter acesso, assim como os demais participantes da cadeia. Então, no mesmo caso, a questão do sigilo fiscal. Eu tenho uma cadeia. De repente, pegando o gancho da energia elétrica, né? Eu tenho nessa cadeia um grande blockchain controlando aí consumo e venda de energia elétrica com pequenos geradores, né? Eu tenho uma visão fiscal, então eu quero saber o que foi produzido ali do ponto de vista fiscal, saber quanto de receita eu tive para poder ser taxado. Por outro lado, um órgão talvez como a ONS quer ter acesso a essa informação para ela poder melhorar o planejamento da gestão energética, se ela vai precisar ligar ou desligar uma termoelétrica. Mas ela não precisa saber os dados fiscais. Então, eu tenho mecanismos de criar esse isolamento, esse particionamento dos dados, através de algoritmos criptográficos, ferramentas criptográficas e particionamento de dado, propriamente dito. Eu crio pedaços separados dessas informações para permitir que cada entidade tenha acesso somente ao que é pertinente a ela, né? E os smart contracts, que é essa grande... a grande inteligência, a programação que está dentro do meu blockchain, implementa essas regras. Tá? Isso hoje é possível com as tecnologias de blockchain disponíveis. Bom, eu vou complementar falando um pouquinho sobre a segurança disso, né? Então, quanto é seguro, né? Uma coisa que foi falada no começo, o Alexandre também perguntou algumas vezes. A criptografia moderna ela não trabalha com impossibilidades. Então, não é que um documento que está na blockchain vai ser impossível de ser acessado por outra entidade. A ideia é que ele é inviável computacionalmente de ser acessado. Então, significa que, assim, está na blockchain, qualquer entidade, obviamente, que tenha acesso, então, uma blockchain, ele tem que ter acesso à blockchain. Então, se é uma blockchain privada, ele tem que fazer parte dessa rede, desse grupo, e ter acesso à blockchain, ele vai conseguir ler as informações. Só que a informação que está lá não é útil para ele se ele não tiver uma chave criptográfica. E assim a gente implementa a segregação de informações, conforme o Sérgio já explicou. Essa segurança ela é feita de uma forma que ela pode ser quebrada, como você exemplificou na sua apresentação. Já quebrou-se em laboratório, né, várias das blockchains existentes no mercado aí rodando hoje, mas ela é inviável computacionalmente. Significa que eu estou participando lá, li um registro que eu não deveria, ele está criptografado, eu vou tentar decriptografar esse registro, eu posso terminar daqui 5 minutos e ter o registro legível para mim, ou eu posso terminar daqui 10 bilhões de anos. E isso é completamente incerto, você não consegue determinar estatisticamente um tempo que você vai demorar. Bom, outro ponto acho que é relevante também para a gente discutir, que são inquietações que vários colegas trouxeram, né? Muito, como eu estou na DI, boa parte dela vem na questão da segurança da informação, né? Muita gente falando de criptografia, mas outra inquietação muito forte é quanto ao custo. A gente trabalha muito com diferentes smart contracts, são máquinas tomando decisão, passando informação de fatos, coisas concretas. A gente tem muita declaração e o ser humano erra muito. O ser humano pede muita retificação, né? E
o crescimento, não sei se isso é uma característica específica do Bitcoin, mas uma questão de custo que se coloca é o custo de consumo de energia, que dizem que é realmente considerável, ele é alto. Quais são os custos que a gente tem que considerar na hora de pensar no investimento numa rede blockchain? Sei lá, o storage é relevante com esse negócio de retificação, o custo de energia, o custo de manutenção, o custo de... Quais custos o fisco, quando a gente for começar a pensar numa prova de conceito, a gente tem que começar pensando? Pode começar, Sérgio. Tá. Eu vou pegar um pouco o exemplo de Portugal, né, para tangibilizar um pouco. E essa era uma preocupação, poxa, custos, volume de dados e tudo mais, né? Os arquivos, apesar da criptografia toda, os arquivos de troca de informação são arquivos muito leves, né? Então, a gente imagina que a gente tem que ter um processador gigantesco para processar essas informações. São arquivos leves, dada a tecnologia de configuração que você estrutura, que você escreve o seu blockchain, você consegue ter um arquivo leve de troca de informação. Então, o consumo de máquina, né, o consumo de processamento, ele não se mostra um impeditivo se você comparado com as situações atuais, né? Outro dilema também que a gente vê é assim, poxa, mas e base de dados, né? Cada um vai ter que ter a base de dados? Não, a própria blockchain é uma cadeia de bases de dados, né? Então, assim, você não tem aquele data storage que você tem. Eu tenho aqui minha aplicação e eu tenho aqui o meu servidor, o outro servidor que está cuidando da storage das informações. Não tem isso, né? Isso está dentro já do próprio blockchain, e já está replicado pelos elos da cadeia. Então, uma outra coisa também que você reduz o custo é o custo de contingência e backup. Você não tem backup e não tem contingência. Por quê? A própria rede, o próprio chain, o próprio bloco, os blocos que são feitos, os nós que existem, são as cópias fiéis daquela informação. Porque a informação que você tem é a mesma informação que eu tenho. Então, você tem a cópia dessa fidedigna do que exatamente eu tenho. Então, não faz sentido eu aqui fazer o meu backup, fazer o meu storage dessas informações, porque isso está dentro da rede, né? Então, eu não me recordo agora dos números, não sei se você tem os números, Carlos, do comparativo de uma operação, de uma cadeia normal, com uma operação feita em blockchain, o quanto que você consegue reduzir de custo. Mas, falando em processamento, o processamento não é mais caro. Falando em storage de informação e backup, você também não tem esses custos atrelados ao blockchain. Exatamente. É só importante a gente lembrar dessa separação, né, que a gente tem. Eu tenho insistido bastante nisso, que é um ponto bastante crítico, né? O mundo das criptomoedas tem essa exigência de eu ter que dar muito trabalho, porque como eu não conheço quem participa das transações, eu tenho que deixar muito difícil o trabalho dele para ele não fazer transações incorretas. Então, no mundo das criptomoedas, principalmente do Bitcoin, esse custo de processamento é muito significativo. Só para te dar um número, hoje o processamento de Bitcoin no mundo consome mais energia elétrica do que a Irlanda inteira. E a previsão, se continuar com a crescente que a gente teve em 2017, é até o final de 2020, 100% da energia elétrica do planeta ser consumida com mineração de Bitcoin. Ou seja, isso não se sustenta, né? Esse é um modelo que não se sustenta, ele vai se autodestruir, né? Por isso a gente tem visto aí uma série de movimentações no mundo das criptomoedas de procurar alternativas energeticamente mais eficientes. E por isso que no mundo das transações de negócios, né, das transações comerciais, a gente tem olhado muito mais para os blockchains privados que não usam esse tipo de algoritmo pesado. O custo de processamento de uma transação em blockchain é o mesmo, se não for menor, do que do processamento convencional. Menor porque, como eu tenho essa otimização da cadeia, eu evito as redundâncias que eu tenho que ter em casa, porque minha própria cadeia tem esses dados redundantes, eu vou acabar tendo um custo menor global. Na minha empresa, no meu departamento, no meu servidor, ele é muito similar ao custo do processamento do modelo tradicional. Vou precisar de disco? Vou precisar tanto quanto eu vou precisar hoje para armazenar nos meus sistemas de bancos de dados que eu já utilizo. Então, não tenho um peso muito maior por eu estar ou não usando um blockchain. Lembrando, de novo, excetuando-se quando a gente vê os algoritmos das criptomoedas. Importante separar, é um outro planeta. Vamos lá, eu vou voltar a bater na tecla do consenso distribuído, que é o seguinte: quando você tem um problema que você precisa manter arquivos, e ponto. Você precisa manter arquivos com resiliência, então você quer manter múltiplas cópias. Eu preciso manter esse arquivo por 100 anos, não interessa. Se você só precisa manter arquivo, tem soluções muito melhores. A IBM, inclusive, provê várias, são boas. E blockchain não se adapta. Ela sempre vai perder, tanto no custo de implementação, quanto energético, quanto manutenção.
quando você tem o problema de que você tem que ter um consenso distribuído, então você tem entidades separadas, formando uma rede, e elas têm que acordar em alguma coisa, como, por exemplo, uma inserção no banco de dados. E essas entidades não confiam entre si. Se elas confiassem, você podia ter um centralizador, correto? Se você tem esse cenário, não existe outra solução sem ser a blockchain. Então, primeira coisa é, você tem que ter um cenário onde você precisa do consenso distribuído. Um dos problemas que as pessoas mais culpam o blockchain é do storage, que é, se você não for armazenar coisas pequenas, seu storage explode de tamanho, né? Isso é mentira, porque o blockchain ele é feito para armazenar o registro, como o Sérgio estava falando, é o registro mesmo. O arquivo em si, você não precisa armazenar na blockchain. Então, se você tem, por exemplo, uma nota fiscal, a nota fiscal pode ser um PDF armazenado num servidor, sei lá, no Google Drive, se você quiser. O que importa é que você vai registrar na blockchain um hash daquele documento. E aí você consegue, quando a pessoa te entregar aquele documento, auferir se aquele documento é o que está registrado ou não. E, em relação à segurança, obviamente, o que é usado no Bitcoin é de 2008, isso é uma eternidade no mundo da criptografia, mas hoje em dia a gente tem criptografia, inclusive, para resistir a computador quântico. Então, seguro não precisa se preocupar com isso, é possível se construir blockchains seguras. Em relação ao consumo energético, que é o segundo ponto que as pessoas mais culpam a blockchain de ser onerosa, o Bitcoin, especificamente, ele é baseado num tipo de problema matemático computacionalmente difícil de se resolver. A mineração nada mais é do que você resolver esse problema, antes que todo mundo. Então, quando tem um bloco novo para ser inserido na blockchain do Bitcoin, o que acontece é uma corrida entre os mineradores, porque o primeiro que conseguir resolver esse problema matemático computacionalmente difícil vai ganhar Bitcoins por isso. Então, hoje em dia está em torno de 12,5 Bitcoins, mais ou menos, com o Bitcoin a 16 mil dólares, mais ou menos, vocês fazem a conta aí que é um bocado de dinheiro, né? Mesmo assim, o custo da energia que ele gasta para resolver esse problema não vale a pena, a não ser que você esteja num país onde a energia elétrica é barata. Por isso que os mineradores hoje estão todos se mudando para a China, né? Porque lá a energia elétrica é muito barata. Mas também a Bitcoin utiliza um tipo de problema, que é o Proof of Work, baseado na quebra do hash, antiquado. Hoje nós temos, por exemplo, blockchains baseadas em problemas chamados Proof of Stake, que mesmo sendo blockchains abertas, como a Bitcoin, por exemplo, nós conseguimos introduzir problemas matemáticos que não gastam energia elétrica como o problema do Bitcoin gasta para você poder minerar. São outras abordagens. No Bitcoin, você tem que provar que você resolveu um problema matematicamente difícil. Em outras blockchains, por exemplo, você tem que provar que você é o dono de uma chave criptográfica. São abordagens diferentes. Então, o custo energético, quando você vai projetar uma blockchain para um problema específico, ele não é um problema, eu diria. Você pode balizar isso para o que você tem. E mais ainda, quando você está falando de blockchains privadas, ou seja, o número de participantes ele é restrito e não é qualquer um que pode entrar nessa cadeia, você pode criar problemas matemáticos que são fáceis de resolver, porque você não tem necessidade de ter essa concorrência entre os participantes. O que você quer é que o registro esteja lá e que todo mundo concorde que aquele registro agora faz parte da sua base de dados. Você não quer o contrário. Pegando outro ponto aqui, as bases de dados, a gente aqui no Fisco temos muitas bases de dados, algumas em tecnologias muito distintas, né? Da forma como a gente está abordando a blockchain, eu não vejo a gente entrar de forma massiva. Elas podem acontecer, muitas vão acontecer independente da vontade do Fisco, né? E o Fisco pode promover algumas, até incentivar que algumas empresas entrem nessa rede. Mas aí eu fico pensando, se a gente for fazer um escalonamento, subindo aos poucos, como que é a interação dessa blockchain com sistemas legados que a gente tem? Ela é possível? Ela é complexa? Ela seria cara? Porque não dá para desmontar todo um sistema tributário, toda uma rede que a gente construiu no passado de uma hora para outra, ligando uma chavinha. A gente vai ter que fazer isso gradativamente. E aí outra questão também nessa mesma linha, blockchains privadas, sei lá, feitos com Hyperledger, com Ethereum, em plataformas diferentes. É possível o Fisco entrar em todas elas, buscar uma comunicação entre blockchains feitas em plataformas distintas? Existe é fácil essa integração? Por favor, professor.
A primeira parte, assim, o que as pessoas têm feito você corre com 2 sistemas em paralelo, né, o antigo e o novo baseado em blockchain, e em algum momento que você vai escolher no futuro, você vira uma chave e o sistema antigo passa a ser um espelho estático como parte da blockchain. Então, significaria, por exemplo, que se você começasse a buscar uma transação reversamente, então, no último bloco que foi minerado hoje, por exemplo, e começa a procurar nos blocos anteriores até o primeiro. Em algum momento, você vai cair num bloco que representa o sistema antigo. Esse tipo de integração ele não é inviável economicamente, mas ele também não é uma coisa fácil de se fazer. Você precisa de profissionais que entendam das 2 tecnologias, né? Então, esse é um probleminha, vamos dizer assim. Eu acho que, um pouquinho além, tá? Eu não acredito que a gente vá substituir os sistemas existentes hoje por um blockchain. Até porque não é o propósito do blockchain substituir todos os sistemas e fazer o que a gente faz nos nossos sistemas hoje. Eu enxergo muito mais o blockchain como sendo o grande conduíte que vai fazer com que as informações fluam entre os meus sistemas e o do resto da cadeia. Eu não acredito que amanhã a gente vai ter, dentro de uma solução de blockchain, a inteligência fiscal, por exemplo, de fazer identificação, lá, de fazer análise de batimentos, procurar comportamentos fraudulentos, etc. Até porque não faz sentido. Essa é uma inteligência que é da Secretaria da Fazenda, né? Vai ficar dentro dos meus sistemas. A hora que eu precisar de uma informação que acontece na cadeia, eu vou no blockchain e recupero. Ou, a hora que eu gerar uma informação que tem que ser compartilhada com a minha cadeia, eu vou lá e registro. Olhando para uma indústria, por exemplo, a gente não vai substituir um RP da indústria por um blockchain. Mas a hora que aquele produto que está sendo produzido chegar no momento de agora ele existe do ponto de vista de um ativo da minha cadeia, e eu preciso compartilhar ele com o transportador, com o comprador, com o fisco, ele vai para um blockchain. Então, eu acho que isso vai conviver, né? As plataformas hoje, todas elas, têm uma preocupação grande em criar uma interface, um mecanismo de integração para permitir que os meus sistemas, vamos chamar de legados, né, ou pré-existentes, possam conviver e conversar com o blockchain, né? Isso é uma preocupação que todas as implementações têm. E complementando com relação às multiplataformas, né, isso é uma preocupação que está surgindo agora, né? Blockchain é uma coisa bastante nova, a gente vê projetos para valer aí 2 a 3 anos. E existem alguns projetos dentro do próprio consórcio do Hyperledger. Tem um projeto para tentar criar um mecanismo, um protocolo comum que eu possa usar para integrar diferentes blockchains. Porque o que a gente acredita é que não vai ter uma única plataforma, uma única solução. Vão ter algumas. Uma dúzia, meia dúzia, não sei, mas vão ter algumas. E provavelmente uma transação vai acontecer e vai permear diferentes plataformas. Então, vamos pegar um exemplo. Eu estou lá no e-commerce fazendo uma compra. Então, essa transação de compra pode acontecer e ser registrada na minha operadora de cartão de crédito, que está usando um blockchain do sistema financeiro de crédito. Depois, isso virou um pedido, que tem que gerar um produto e fazer uma entrega. Aí eu tenho um rastreamento. Isso pode estar num outro blockchain, numa cadeia de supply. No meio do caminho, eu estou conversando com o fisco e gerando tributação e nota fiscal. Eu posso estar falando com um terceiro blockchain, e por aí vai. Então, existe a preocupação, ainda é fase inicial, esses estudos, esses projetos, para se achar um caminho comum, né, para permitir a integração entre diferentes blockchains. Eu não tenho dúvida que todas as nossas entidades, empresas e órgãos vão ter que, no futuro próximo, estar conectados em alguns blockchains. Né? E esse é mais um desafio para o fisco, eu entender quais são os blockchains que eu vou ter que ser parte para poder obter as informações em todas as cadeias, né? E como o Sérgio comentou, eu vou ter blockchains com regras muito diferentes de acordo com a minha cadeia. O mercado de energia vai ser um jeito, o mercado financeiro vai ser outro. E a gente, dentro do fisco, vai provavelmente ter que participar de todos eles, né? Um ponto que eu gostaria de comentar é que a descentralização dos sistemas é uma coisa que acontece naturalmente quando você introduz a blockchain. Então, hoje é bastante normal você ter um sistema centralizado e todo mundo manda a informação para lá, né? Com a introdução da blockchain, a ideia é que o modelo de negócio seja distribuído. Então, cada um insere na sua própria cópia da blockchain e propaga isso para o resto da rede. Então, uma vez inserido, ele está em todas as bases de dados automaticamente. Uma vez que o bloco é aceito, ele passa a existir em todas as bases de dados dos participantes da rede, né? Bom, eu estou fazendo aqui um controle de horário e recebi algumas questões aqui. Então, eu vou fazer a última pergunta que eu levantei, porque eu acho que é a conexão do que a gente, até na abertura, eu coloquei, a nossa preocupação com o ser humano. Tá? E aí eu vou focar mais aqui na posição mesmo do auditor. A gente está colocando algumas questões, vocês já levantaram, como teremos que pensar a regulação para o setor.
Tá? Talvez a do agronegócio seja diferente de energia, e quem vai ter que fazer isso, quem vai ter que entrar, seguramente um auditor buscando como uma nova competência, algo que hoje talvez ele não gaste tanto tempo fazendo. Quais os papéis e as habilidades necessárias ao auditor para atuar no ecossistema formado pela blockchain? Professor, o que a gente consegue ver como novas competências que serão demandadas, competências também, qual o valor dessas competências, como elas serão percebidas pelo Estado, pela sociedade, dessas novas competências? Começando com você, professor. Tá, eu diria que acho que todo mundo que nasceu nos últimos 30 ou 40 anos, vamos dizer assim, já percebeu que hoje em dia todo mundo é número e você não vive sem saber um pouco de computação. Então, isso é bem natural. Eu diria que, além de dominar muito bem a computação, os auditores do futuro vão ter que entender um pouquinho de como é que funciona assim, a blockchain. É claro que não precisa saber detalhes técnicos sobre o modelo criptográfico que está por trás, por exemplo, porque provavelmente os sistemas todos vão ter formas de você acessar a blockchain de maneira que isso não precisa aparecer para o auditor. Mas, por exemplo, saber se uma empresa inseriu corretamente o tipo de transação adequada à operação que ela realizou, isso com certeza o auditor vai ter que saber. Então, além do conhecimento tributário, vai ter que conhecer um pouquinho do modelo de blockchain para saber se o que foi inserido é realmente o que deveria ter sido inserido. Acho que esse é o ponto principal que afeta os auditores modernos, vamos dizer assim. Eu acho que não só a carreira do auditor, mas acho que em todas as carreiras, se a gente olhar nos próximos 10 anos, elas vão ser extremamente impactadas por novas tecnologias, seja blockchain, seja robótica, inteligência artificial, o termo que a gente queira usar, né? Acho que existe uma grande reflexão por todos sobre o que vai acontecer com o futuro do trabalho, né? E de uma forma geral, né? Não só em verticais de carreiras específicas. A gente vai está passando por um momento de transformação. Eu acho que, a partir do momento que você entra em um processo onde a execução do trabalho manual se reduz, a inteligência artificial começa a executar algumas tarefas, né? Quais serão os novos papéis necessários para você conseguir manter qualidade, manter supervisão e desenvolver as novas carreiras? Esse é um dilema que a gente tem conversado bastante com grandes executivos, empresas de tecnologia e as entidades também. Um ponto que é fundamental é que assim, o trabalho que nós executamos hoje, e na forma que nós executamos hoje, dentro do nosso ecossistema, ele vai mudar consideravelmente ao longo do tempo, em todas as carreiras. Perfis mais voltados para analytics, perfis voltados para estatística, perfis voltados para a interpretação dos dados. Esses perfis, eles hoje estão sendo extremamente demandados em vários segmentos de indústria, porque hoje a gente tem uma capacidade muito maior de geração de informação, só que a capacidade de interpretar essas informações e transformar essa informação em ação, eu acho que a gente não chegou lá ainda. Então, acho que a primeira coisa é a capacidade de interpretar as informações e transformar essas informações em ação. E a gente está falando de estatística, matemática e tudo mais. Mas o lado humano da ação, ele continua, né? As máquinas não vão dominar essas ações por completo, né? A gente vive num mundo onde todos nós aqui somos seres humanos ainda, não somos ainda os acelerados, né? Eu estava na Singularity nos últimos 2 dias, e a visão muito clara, assim, daqui 20 anos a gente vai ser enhanced humans, né? E aí vai virar 2 castas, os enhanced e os não enhanced, né? Então não chegamos lá ainda, né? Mas um pouco da brincadeira à parte, assim, a questão de transformar a ação e de transformar a ação efetivamente de fato e fazer com que todos se engajem num movimento, numa correção, isso faz parte, está ainda dentro da parte do ser humano, né? Aquela questão da inter-relação interpessoal, né? Então, a gente deixa de ser manual para ser muito mais insight, interpretação, e passar a gerar e conduzir ações interpessoais, seja ela no nível entre pessoas ou entre corporações e instituições. Acho que essa é uma capacidade que todos nós vamos ter que desenvolver, né, ao longo do tempo, olhando as carreiras do futuro.
Bom, então deixa eu, aqui dentro do meu tempo, eu cronometrei, 1h10 era o que eu tinha reservado, britanicamente. Então, eu vou chegar aqui a algumas questões que os colegas apresentaram, tá? E vou soltar para a mesa quando não tiver dirigido a ninguém especificamente. Aqui tem uma do Maurício, de Caua, que ele coloca a seguinte questão. Considerando que poderá haver um volume grande de informações / transações em aplicações relativas à administração tributária, quem seriam os peers que armazenam e validam os blocos e quais os incentivos para serem peers? Quer começar, Carlos? Posso responder. O que a gente vê, né, como comentei, a questão da rede privada, provavelmente os pares, né, os peers são as máquinas, vamos chamar assim, que têm os dados armazenados e que executam os contratos, né, vão ser os interessados da minha própria cadeia. Tá? Então, o próprio fisco provavelmente vai ser um desses participantes. Se a gente estiver falando, dependendo da cadeia, né, as associações de indústria ou outros órgãos regulamentadores de outros estados vão ser provavelmente os participantes, né? Vão ser os pares. O incentivo para eu ser um par numa cadeia dessa, onde eu estou olhando a transação em si, né, propriamente a otimização da própria cadeia. Então, eu sou um participante, eu sou um produtor, então, o fato de eu ter um peer, eu reproduzir esses dados, eu armazenar essas informações, o meu incentivo é que a minha própria transação vai ser mais rápida, vai ser mais eficiente, eu vou ganhar eficiência, né? A gente não vê muito esse modelo da remuneração como acontece no mundo da moeda, porque na moeda eu preciso incentivar, né, na criptomoeda eu preciso incentivar que alguém doe o seu computador para o nada, né, para a rede. Nas cadeias de negócios, a gente vê que os próprios participantes da cadeia de negócios têm interesse em fazer parte. Então, se eu quiser ter um acesso a um processo mais otimizado, ou se eu quiser ter a possibilidade de ler os dados dessa cadeia de forma mais ágil, eu vou ser incentivado a ter um peer, a ser um participante dessa cadeia, né? Mais ou menos esse modelo que deve acontecer. Vou me arvorar aqui também a opinar, né? Eu acho que a gente tinha colocado aqui os peers como os dois tipos de nós, né? Os clientes e os validadores, né? Os servidores. Eu acho que numa rede talvez montada pelos fiscos, talvez, vocês me corrigem, talvez os próprios fiscos, que são os principais interessados, fossem os validadores dessa opinião. E o incentivo, os clientes seriam os contribuintes. E o grande incentivo, talvez, a própria iniciativa da conformidade, né? Alguns ganhos que ele ganha ao ele poder se apresentar como uma transação transparente, eu estou entregando todas as minhas informações, eu estou entregando as transações que eu tenho com os meus fornecedores, podem olhar também o meu fornecedor para ver que batem com a minha, que há conformidade, aos meus consumidores, aos meus clientes, podem também conferir. Então, acho que existem alguns incentivos que a gente está pensando, né? A gente já começou com o programa, talvez, da conformidade. E acho que isso talvez não pare por aí. A gente tem que desenvolver mais tempo. Tá? Não sei se mais alguém quer comentar. Eu vou botar um pouquinho de lenha aqui na fogueira. Suponha que, por exemplo, você tenha uma rede formada pelos fiscos para registrar, sei lá, notas fiscais, por exemplo, né? Como que você lida, por exemplo, com o problema de o volume de notas fiscais aqui em São Paulo é extremamente maior do que o volume de notas no Amapá, por exemplo. E a conta é a mesma, todo mundo vai ter que pagar a conta da energia elétrica do servidor rodando esse tipo de coisa toda, né? Como eu disse, aqui a gente não quer resposta para tudo, tá? A gente está querendo levantar algumas inquietações. Boa inquietação. Parata aqui, né? Oh, meu Deus. Deixa eu ler outra aqui. Do Júlio César Narciso. Nas criptomoedas, os servidores, mineradores, têm interesse na validação e inserção de novos blocos para obtenção de um determinado valor de criptomoeda. Qual seria o interesse dos servidores para manter a blockchain em outras áreas? Bom, acho que a gente já falamos um pouquinho nisso, mas se o Sérgio quiser complementar. Acho que a gente já respondeu, já, né? O caminho são as blockchain privadas mesmo, como o Carlos explicou. Né? Então, acho que é um outro contexto, é um outro universo. É realmente olhar as possibilidades da tecnologia para repensar cadeias e modelos de negócio.
Acho que esse é a grande mudança que o blockchain traz para a gente. Bom, mais uma aqui é do Alex, da DI. Talvez eu não entenda um pouquinho a pergunta. A letra é muito boa. O moderador é que, às vezes, é um pouquinho limitado em alguns conceitos. Aos moldes da MP 2200-2/2001, que institui o ICP Brasil, há uma necessidade de regulamentação para dar validade jurídica às transações com o uso de blockchain? É uma pergunta. Tem conhecimento sobre movimentação legislativa nesse sentido? Eu vou abrir para alguém que se sinta à vontade. Um ponto assim, quando a gente vê a implementação das redes privadas, ela permite que eu adote a regulação da ICP Brasil. A ICP Brasil, para quem não conhece, é o modelo de gestão e essa MP que gere ela, né, de certificados digitais nacionais, né, que tem validade jurídica no Brasil. Então, eu posso, numa rede blockchain privada, utilizar os certificados da ICP Brasil, posso usar o meu CNPJ, meu ECPF, como meu certificado de identificação da entidade, né? Eu vou me identificar como sendo o Carlos usando o meu cartãozinho de CNPJ ou ECPF. Então, eu estou conseguindo adequar e utilizar a regulação de certificação digital, né? A maioria das implementações de blockchain privadas permitem fazer isso, as públicas, algumas até permitem, mas, né, para eu poder seguir nesse sentido de usar um certificado digital que tem uma validade jurídica no país para autenticar as minhas transações dentro da blockchain. Tá? Complementando, qualquer entidade pode se candidatar a ser um emissor de certificado sobre o guarda-chuva da ICP. Isso não é um processo exatamente barato, mas no caso de uma adoção em massa de uma blockchain, a entidade que está coordenando os pares dessa rede pode se tornar uma emissora de certificados. A OAB, por exemplo, ela emite certificados sobre o guarda-chuva da ICP com validade jurídica para todos os advogados associados. Do Enoque Godoy de Souza. Essa aqui está direcionada para o Sérgio Biadini. Como você avalia a possibilidade de usar blockchain para registrar os contratos do setor público com seus fornecedores, inclusive para formalizar a aceitação do produto e pagamentos? Fantástico. Eu acho que dá uma transparência à cadeia muito grande, né? Desde o momento, você pode colocar todo o processo, né? Desde você faz uma consulta, até quando você faz um processo de RFI, um edital de consulta, até você fazer um processo formal de compra, e os resultados disso, eles podem estar registrados dentro de uma cadeia de blockchain, né? E você pode ter uma cadeia federal que controle isso, os contratos federais, e cadeias estaduais e municipais que controlem isso, né? O uso, acho que é legal o ponto, quer dizer, é o uso da tecnologia, né? É o uso do conceito e a aplicação do conceito em diferentes segmentos, cadeias e processos, né? Essa parte de compra é extremamente interessante também colocar. Só complementando que agora falando como cidadão mesmo, interessante desse tipo de tecnologia é que se ela for aberta de certa forma, qualquer pessoa vai poder acessar a blockchain e descobrir onde está sendo gasto o dinheiro público. Isso é um nível de transparência assim que eu pelo menos não consigo nem imaginar hoje em dia. Só para dar um dado um pouco mais acontecendo agora, né? O TCU está com um projeto de pesquisa em cima de blockchain, justamente para distribuição orçamentária, para eu conseguir provar e registrar para onde foi distribuído o orçamento, né? Eles estão fazendo um estudo nesse momento para olhar o blockchain como uma forma de eu registrar, controlar e divulgar, né? E lembrando a questão da permissão, então eu vou divulgar aquela parte da informação que é pública. Então, eu fiz uma licitação, eu consigo saber quem foi o ganhador, eu tenho tudo isso divulgado, mas o número da conta corrente que eu fiz o pagamento está protegido. Então, a questão do permissionamento, eu consigo, numa mesma cadeia, né, no mesmo blockchain, eu ter a informação pública e, ao mesmo tempo, a parte protegida dela, né, a parte sigilosa dela também registrada, né. Hoje, apesar das informações saírem no Diário Oficial, pelo menos na esfera federal, por exemplo, sai lá no Diário Oficial, mas o tracking disso é terrível, né? Então, são vários contratos fechados por vários órgãos e você fazer o acompanhamento disso é muito difícil, né? Então, acho que a transparência da informação é fantástica que um blockchain poderia dar para isso. Só mais uma complementação, para vocês terem uma ideia do nível disso, não é como você divulgar o que aconteceu numa licitação num site ou num documento. Qualquer cidadão com poder, um certo conhecimento computacional pode ir lá e auditar aquilo. Bom,
Bom, estão me mostrando ali que o tempo está acabando, então acho que dá tempo para mais uma questão. Alexandre Kawase, foi mencionado que uma das principais disrupções é a descentralização do blockchain. Como torná-la realidade num ambiente como a Secretaria da Fazenda, que preza pelo controle e sigilo de dados e que opera como um órgão centralizador? Aberto à mesa. Não sei se alguém se sente mais confortável. Eu acho que uma parte a gente já respondeu, que é a informação que está na blockchain não necessariamente ela está aberta, né? A blockchain ela pode ser aberta, inclusive, e ter dados que não são abertos. Então, o que o sujeito vai ler lá são números. Se ele não detém a chave, ou seja, se ele não é um dos entes autorizados a ter acesso àquela informação, aquilo lá é inviável computacionalmente dele conseguir a informação. Então, acho que essa parte a gente já respondeu com sucesso. Indo um pouquinho além, uma outra possibilidade também é de você pensar no blockchain como uma estrutura de armazenamento de dados confiável, não adulterável, né, impossível de mudar, que eu posso usar internamente também. Então, nada impede da gente pensar numa solução onde eu vou estar usando um blockchain dentro da Secretaria da Fazenda para ela registrar as transações, as informações são pertinentes a ela, mas eu tenho mecanismos tecnológicos para provar que aquela informação não pode ser adulterada, ninguém pode alterar, eu tenho a garantia de quem registrou a informação. Então, também posso ter benefícios usando a tecnologia, mesmo internamente, mesmo que eu não esteja compartilhando. Obviamente, o compartilhamento é um grande benefício que a tecnologia traz, né, a distribuição, mas eu também posso pensar nela internamente para dar essa garantia, né, matemática, criptográfica, tecnológica, da qualidade dos dados. É uma outra possibilidade também. Né? Bom, acho que a gente tem aqui uma coleção muito grande de questões. Como eu disse, dos objetivos desse encontro é coletar questões, é coletar perguntas. Isso aqui é muito valioso para a gente. Tá? Não vai dar tempo de responder a todas. A gente vai levar para a nossa área de estudo de inquietações. Vou gerar algumas inquietações com a equipe. E eu queria agradecer aos colegas. Tá? Eu acho que o nosso objetivo era esse mesmo, aproximar os especialistas na tecnologia da plateia, dos especialistas na administração tributária, e deixar para cada um, se quiser falar alguma coisa, um breve fala para a gente poder encerrar. E a gente encerra em seguida, mas eu agradeço ao Carlos, agradeço ao Sérgio, agradeço ao professor Bruno pela disponibilidade. Tá? A gente teve que fazer alguns ajustes de última hora, então, todo esse trabalho, uma das nossas realidades aqui, o que eu coloquei muito é administrar incertezas. Então, as incertezas aconteceram até hoje. Então, até um pouquinho antes, eu trouxe uma colinha aqui, e a colinha ficou na impressora. Eu tive que ir para a Secretaria da Fazenda antes de vir para cá, correndo. Gestão de incertezas dos imprevistos. Tá? Então, eu agradeço a disponibilidade de todos e vou começar pelo Carlos para fazer o seu fechamento. Bom, eu queria primeiro só realmente agradecer o convite, né, do Alexandre para estar participando aqui. Eu acho que é muito importante a gente criar esses fóruns de discussão, né, para a gente entender a tecnologia e conseguir aproveitar o que ela pode trazer. Né? E queria aproveitar para me deixar à disposição para a gente poder continuar essa conversa. Tem um monte de perguntas. Espero que vocês tenham saído daqui com uma série de perguntas novas, pelo menos, né? Coisas para pensar em casa, e me deixar à disposição para a gente conversar, os diferentes órgãos, diferentes secretarias aí. Vocês têm meu contato, o Alexandre também tem meu contato, né? Para a gente continuar falando desse assunto que vai trazer muita mudança e muita novidade para a gente. Né? Muito obrigado novamente. Também agradecer, Alexandre, a todos pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Também estou disponível aí para continuar a discussão. Acho que a mensagem que eu deixo é uma mensagem mais de olhando a transformação, né? Tudo que é inovação e disrupção tem que ser experimentado e não tem uma régua certa, uma regra certa. Só, eu chamo assim, learning by design, né? Learning by experimenting. Assim, tem que experimentar, tem que desenhar, prototipar para ver qual vai ser o modelo a ser aplicado no futuro. Né? Não existe uma varinha mágica agora que qualquer um de nós aqui vai conseguir concluir ou construir e por um simples toque, criar um novo modelo de atuação, por exemplo, do fisco ou de qualquer entidade reguladora e supervisora nas várias cadeias de valor que a gente tem dentro das diversas indústrias. Então, acho que, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, é de incentivá-los a experimentar, né? De incentivá-los a entender a tecnologia,
a entender as suas possibilidades em novos modelos de negócio, a prototipar a atuação de vocês nas diversas cadeias de valor, e aí isso vai criando uma maturidade, que a hora que vocês perceberem, alguns modelos já vão sendo prontos, já vão sendo aplicados, né? Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar a todos. Bom, agradeço novamente o convite. A USP sempre está aberta, a universidade sempre está aberta, com as portas abertas. Não é difícil me achar. Se vocês procurarem no site do Departamento de Computação, vocês conseguem meu contato, caso queiram contactar diretamente, ou através do Alexandre também. E eu vou fechar com a abertura, que é exatamente... Blockchains estão espalhados por aí. A tecnologia que está hoje na academia... ela ainda não é aplicável, mas a tecnologia que está chegando no mercado, ela é perfeitamente aplicável hoje. Ela já é madura o suficiente para ser aplicada hoje. E se você pegar o setor de saúde, por exemplo, já está se mexendo, o setor notarial está se mexendo, e o setor financeiro já tem blockchain que ninguém sabe aí por trás, né? Algumas são abertas, mas provavelmente tem muito mais que a gente não está vendo. E para o Estado isso é muito ruim, porque além de ser reativo, a gente está sendo deixado de fora desse tipo de coisa. Então, é muito importante a participação de vocês. Esse tipo de evento é louvável no setor público. Até mesmo dentro da universidade é difícil de organizar eventos que atraiam uma quantidade de pessoas como essa. Então, está mais restrito a quem faz pesquisa na área. Então, parabéns pela iniciativa. E encerrando, eu que já falei mais, né? Então, agradeço a todos, mas um agradecimento especial a todos vocês também por terem vindo, terem reorganizado a agenda de vocês, para poder, gente que veio de muito longe, para poder ver esse nosso trabalho, tá? E destacar que é o início de um modelo de trabalho do InovaLab que a gente acredita que vai mudar, que ele vai precisar de ajustes, que ele não é perfeito, e os comentários, as considerações do senhor são sempre muito bem-vindas e elas são de muito valor para nós. Mais uma vez, agradeço a todos e, Ronald, te passo a palavra.